Boa tarde a todos, meu nome é André Mansano, eu sou médico especialista no tratamento de dores crônicas e nós vamos começar agora mais um Tira Dúvidas ao vivo a respeito de dor crônica. Então quem tiver dúvida escreva aqui abaixo dessa transmissão, lembrando que o vídeo vai ficar gravado ao fim da transmissão na nossa página aqui do Facebook e também no canal do YouTube, tá bem? Vamos começar com algumas perguntas que já foram feitas ontem, na verdade. Depois eu vou dar seguimento com as perguntas de hoje na ordem que elas forem aparecendo, tá bem? Fravaz diz: por favor, doutor André, eu quero saber se o senhor tem conhecimento em síndrome da dor regional complexa, onde fui diagnosticada com ela, doença degenerativa progressiva. Minha mão direita está atrofiada e recentemente minhas pernas estão ficando fracas e não consigo andar normal durante todo o dia. O que o senhor pode me orientar? Faço uso de medicamentos, mas meu quadro está piorando. Então, Fra, a síndrome dolorosa complexa regional, depois, se você quiser entrar no meu site, que é o drandremansano.com.br, que está aí abaixo nesse primeiro slide, eu tenho uma aula no meu site, é só procurar lá em vídeos, aula síndrome dolorosa complexa regional, uma aula completa a respeito do assunto, tá? Mas o que eu posso te dizer hoje? A distrofia, né, que atualmente é conhecido como síndrome dolorosa complexa regional, é uma entidade dolorosa que acontece na grande maioria das vezes após um trauma, seja ele uma batida, uma torção ou uma fratura, ou eventualmente até um trauma cirúrgico, pode acontecer depois de cirurgias também, tá? E o paciente desenvolve um quadro onde ele tem uma dor desproporcional àquele trauma, àquela cirurgia, ou seja, já é de se esperar que o paciente estivesse sem dor ou com menos dor e o paciente tem uma dor exuberante. Associado a isso, o paciente tem alguns sintomas, como, por exemplo, inchaço da região, alteração da temperatura da região, usualmente mão, braço ou pé e perna, tá bem? Alteração do padrão de suor e, eventualmente, alteração da coloração daquele membro que foi afetado, tá? Então, o uso de alguns medicamentos é bastante importante. A fisioterapia e a psicoterapia ajudam bastante nesses quadros. E nos quadros onde nada resolve, nós podemos lançar mão de alguns bloqueios, tá? Então, quais são os principais bloqueios para a síndrome dolorosa complexa regional? O primeiro são os bloqueios dos gânglios, que nós chamamos de gânglios simpáticos. Esses gânglios, eles ficam ao lado da coluna, desde a região cervical até a região lombar, e são responsáveis, usualmente, por levar informações para aquela perna, para aquele braço, do tanto de sangue que vai chegar ali, do padrão de temperatura, do tanto de suor e coisas desse tipo. Em casos de doença, e a síndrome dolorosa é uma delas, esses gânglios podem, então, carregar informações de dor, tá? Então, nós conseguimos colocar uma agulha ao lado desses gânglios, tudo bem? E injetar uma substância anestésica. Eventualmente, nós podemos fazer até a radiofrequência desses gânglios, tá? Em outros casos, nós podemos fazer, por exemplo, a estimulação medular. Deixa eu mostrar para você o que é isso. Deixa eu achar aqui, só um pouquinho. Só um minutinho. Aqui. A estimulação medular, nós colocamos um eletrodo na coluna do paciente e nós ligamos esse eletrodo a um gerador, como se fosse um marca-passo, que fica debaixo da pele do paciente, tá? E esse gerador, ele emite impulsos elétricos o tempo todo, tá bem? Para inibir a dor da distrofia. Já tem estudos científicos mostrando bons resultados em pacientes com síndrome dolorosa complexa regional, tá bem? Mas entre lá no site e veja a aula completa que eu tenho sobre esse assunto, tá bem? A Lu Gomes: minha mãe tem 80 anos, teve AVC há 7 anos e desencadeou neuralgia do trigêmeo. Já tomou anticonvulsivos e botox no nervo, sofre demais com dores e choques. Por problemas de saúde, não pode com anestesia geral. Me tire dúvida o que fazer. Então, Lu Gomes, é preciso definir primeiro se a sua mãe tem um quadro de neuralgia do trigêmeo ou uma dor que nós chamamos de dor de origem central, que é uma dor que vem do próprio AVC. Se for neuralgia do trigêmeo, e aqui eu vou te mostrar algumas coisas, por exemplo, só um minutinho aqui. Pronto.
A neuralgia do trigêmeo é uma das causas principais, né, de dor na face, é uma das piores dores que existem, na verdade, e ela afeta aí mais ou menos 27 a cada 100 mil pessoas por ano, tá bem? Então, o que é o nervo trigêmeo? O nervo trigêmeo, ele fica aqui na cabeça, tá bem? E como vocês estão vendo aqui nessa figura à direita, ele tem 3 ramos, e é por isso que ele recebe esse nome trigêmeo, tá? O primeiro ramo chama-se oftálmico e inerva essa parte de cima da cabeça que vocês estão vendo aqui pintada mais ou menos em roxo, tá? O segundo ramo chama-se maxilar e inerva essa parte mais do meio do rosto. E o terceiro ramo é o mandibular e inerva essa parte aqui em azul do rosto. Essa parte laranja mais de trás aqui da cabeça não é, na verdade, responsabilidade do nervo trigêmeo. E o paciente... deixa eu passar aqui só um pouquinho. Isso aqui é muito importante, né? Então, o nervo trigêmeo ele não é responsável pelos movimentos faciais, tá? Isso é outro nervo chamado nervo facial, tá? E o paciente, então, tem normalmente uma crise de dor facial em um ou mais desses ramos que eu mostrei anteriormente. Normalmente, essa dor é do tipo choque, pontada ou fisgada, começa e termina de forma abrupta e é muito forte e pode ser desencadeada, então, por estímulos táteis, como, por exemplo, falar, mastigar, escovar os dentes e coisas do tipo. Tá? O tratamento é feito, como você disse já, com anticonvulsivantes, tá? Mas nem sempre isso resolve. Quando isso não resolve, nós podemos fazer, então, os tratamentos intervencionistas. E como isso funciona? Primeiro ponto, não precisa de anestesia geral para fazer esse tipo de tratamento. Nós podemos fazer esse tratamento sob sedação, como se fosse uma endoscopia, né? Uma sedação como a da endoscopia. E esses tratamentos são basicamente 2 que nós temos à disposição, os mais simples, digamos assim, baseiam-se na identificação pelo raio-x no centro cirúrgico de um buraquinho no osso que é por onde passa o nervo trigêmeo, tá? E nós conseguimos colocar uma agulha dentro do nervo trigêmeo. E aí nós temos 2 opções. Ou nós colocamos um eletrodo por dentro dessa agulha, esse eletrodo nós ligamos a um gerador de radiofrequência e emitimos uma corrente elétrica para inativar o nervo, tá bem? Ou nós colocamos um catéter que tem um balão na ponta, esse balão é insuflado durante mais ou menos 1 minuto, tá bem? Essa insuflação comprime o nervo trigêmeo transitoriamente e essa compressão causa uma falta de fluxo sanguíneo, uma falta de sangue no nervo. E isso acaba por inativar o nervo. No final, nós retiramos não só a agulha, mas também o balão, nada fica no paciente. Tá? Então, Lu Gomes, essas seriam 2 opções de tratamento, caso de fato a gente confirme que a sua mãe tem neuralgia do trigêmeo. Tá bem? A Benedita Neném, ela só escreveu L4, L5, mas eu não sei que pergunta que ela está fazendo. Benedita, preciso que você especifique a sua dúvida. A Elisângela Barbosa diz, boa tarde, tenho síndrome da cauda equina e fiz uma artrodese no mês passado, estou sentindo muita dor, o que faço? Elisângela, a síndrome da cauda equina normalmente é tratada com cirurgia. Então, muito provavelmente você teve síndrome da cauda equina e o neuro operou por conta disso, né, com artrodese. E está sentindo muita dor. Provavelmente, é claro que é preciso examinar para a gente ter certeza, mas provavelmente a síndrome já foi resolvida, senão tem que ser abordado novamente. Mas muitos pacientes que fazem artrodese têm dor lombar pós-procedimento. Isso acontece em até 30% dos casos de artrodese, principalmente nos casos mais extensos, tá? E acontece por diversas razões. Uma delas, sobrecarga da articulação sacroiliaca. E eu vou mostrar para você o que é articulação sacroiliaca, caso você não saiba. Isso que eu vou te mostrar agora é a articulação sacroiliaca. É a articulação, como o próprio nome diz, entre o sacro e o osso da bacia, que é o ilíaco. É uma grande articulação e tem cartilagem como outra qualquer. Tá? Em casos de cirurgia de coluna,
em especial aquelas cirurgias com pino e parafuso, em mais especial ainda se afetar L5-S1, que são as últimas vértebras, ela pode estar sobrecarregada. E ela é fonte de dor em até 30% dos casos de dor lombar pós-cirurgia. Tá? E o paciente pode ter uma dor na região lombar, glútea e eventualmente essa dor desce até para a perna. Só existe uma forma de nós termos certeza que o paciente tem de fato a dor da articulação sacroiliaca. E é fazendo o que nós chamamos de bloqueio diagnóstico da articulação sacroiliaca. Como que funciona esse bloqueio diagnóstico da articulação sacroiliaca? Um pouquinho que esse vídeo não está funcionando. Só um minutinho. Só um minuto. É um probleminha aqui no apresentador de slide, mas nós já vamos resolver isso. Peço só um pouquinho de paciência. Acho que agora vai. Isso. E vou reiniciar esse programa aqui só um pouquinho. Mas basicamente o que acontece é que nós temos que identificar a articulação sacroiliaca e nós fazemos isso guiado pelo raio-x, tá bem? A gente faz isso guiado pelo raio-x no centro cirúrgico e nós colocamos então uma agulha dentro da articulação sacroiliaca, injetamos uma substância anestésica e anti-inflamatória, tá bem? Esse procedimento ele tem dois objetivos. O primeiro é diagnóstico. Por quê? Porque se o paciente melhorar com esse procedimento, eu tenho a certeza que de fato a dor vinha daquela articulação, tá bem? E o segundo é o tratamento. É o tratamento, porque nós depositamos uma substância anti-inflamatória, tá bom? É bem verdade que esse é um dos tratamentos mais simples para o problema e eventualmente nós precisamos fazer então até a radiofrequência da articulação, tá? Outra causa de dor lombar pós cirurgia de coluna. Outra causa é a formação do que nós chamamos de fibrose peridural. E o que é isso? Esse é o nome técnico. Fibrose é o nome técnico que nós utilizamos para cicatrizes, em termos geral. E peridural é a região onde ficam os nervos, né? Então, onde nós cortamos o braço, por exemplo, e forma uma cicatriz, pode formar, onde o cirurgião manipula ali na região da coluna, também podem formar cicatrizes, tá bem? E essas cicatrizes, essas fibroses, podem comprimir alguns nervos, causando bastante dor, tá bom? Outro problema é a formação, por exemplo, de novas hérnias de discos, novos problemas degenerativos que podem acontecer depois de uma cirurgia de coluna, né? Eventualmente, o paciente tem uma dor mais simples, até uma dor muscular. A gente está cansado de ver pacientes pós-cirurgia de coluna com dores mais simples de origem muscular, tá? De qualquer forma, Elisângela, é preciso examinar, que alguém te examine para que isso seja elucidado. A Sueli Capelupi diz: tenho fibromialgia, tomo tramal há 2 anos, nada melhor, o que posso fazer? Sueli, a pergunta é muito importante, porque a fibromialgia é uma dor muito frequente, principalmente em mulheres, e eu tenho algumas orientações com relação à fibromialgia. Primeiro é o diagnóstico. Por quê? Porque muitos pacientes que têm diagnóstico de fibromialgia não têm a fibromialgia, tá? Tem um estudo americano mostrando que esse número é bastante alto, na verdade. Por quê? Porque tem outras doenças que podem cursar com dores espalhadas pelo corpo todo. Então, não necessariamente dor pelo corpo todo significa fibromialgia, tá bem? Então, por exemplo, problemas na tireoide podem causar dores generalizadas, né? E isso pode ser confundido com fibromialgia. Deficiências vitamínicas, por exemplo, a deficiência de vitamina D, né? Mas aí são níveis bem baixos de vitamina D, podem causar dores generalizadas, tá bom? Ou, por exemplo, algumas doenças reumatológicas, né? Os populares reumatismos também podem causar dores generalizadas, entre outros problemas. Então é importante diferenciar o que é o que, se é fibromialgia ou se é outra doença.
Em sendo fibromialgia, nós sabemos que o melhor tratamento é o tratamento multidisciplinar. E o que significa isso? O paciente deve sim fazer uso de alguns medicamentos específicos, tá, para a fibromialgia. O tramal é um analgésico que pode ser utilizado. Não estou indicando o tramal, não posso indicar medicamentos sem consulta médica, assim pela internet, tá bem? O paciente deve fazer atividade física. Então, o tratamento que mais melhora a fibromialgia é a prática de exercícios físicos regulares. E aí, tanto faz se são exercícios físicos de fortalecimento, como academia, ou se são exercícios físicos aeróbicos, como corrida, natação, hidroginástica, coisas do tipo. Né? Ambos melhoram e o paciente deve fazer psicoterapia. Nós sabemos que o poder analgésico de uma psicoterapia é tão importante quanto os dos medicamentos. Então, o paciente com fibromialgia que não faz psicoterapia perde um braço de tratamento tão importante quanto os medicamentos. Tá? E existem outros tratamentos também, como, por exemplo, a acupuntura, que tem bons resultados também. Vamos lá, mais uma pergunta, só um pouquinho. A Cleusa Serafim Moreira da Silva diz: doutor, fiz cirurgia na cervical, eu coloquei prótese há 5 anos, agora estou tendo dor e formigamento em 3 dedos, o que pode ser? Cleusa, pode ser, por exemplo, o que nós chamamos de síndrome do túnel do carpo. Deixa eu te mostrar o que é isso aqui, que pode nem ter relação com a sua cirurgia. Isso que você está vendo aqui é a anatomia do nosso punho, tá? Esse nervinho amarelo aqui no meio do punho chama-se nervo mediano. Nervo mediano. Ele pode estar comprimido aqui pelos tendões no punho e causar dor, principalmente dor e formigamento nos primeiros 3 dedos aqui da mão. Tá? Isso pode acontecer em um ou nas 2 mãos. E o tratamento disso nós podemos fazer infiltrações guiadas por ultrassom aqui nesse nervo, e eventualmente radiofrequência e eventualmente até a cirurgia para liberar essa compressão, tá? Outra coisa que pode estar acontecendo é uma nova hérnia de disco comprimindo o nervinho que vai para o braço. É preciso examinar para ter certeza de uma ou outro problema que pode estar acontecendo, tá bem? Elaine Fantoni, boa tarde. Escreve: artrose, já fiz todos esses bloqueios e não surtiu efeito algum. Dia 8/1, irei fazer implante do neuroestimulador medular. Fiz 3 cirurgias, tenho pinos, placas e parafusos e um anel de silicone na medula. Será que o neuroestimulador resolverá? E também tive osteomielite na S1, L5, L4 e L3. Elaine, não tem como a gente saber previamente se o eletrodo vai resolver, né? Assim como não tinha como a gente saber se esses bloqueios, que eu não sei como foram feitos, se também iriam resolver ou não. Tá? Agora, o eletrodo de neuroestimulação, ele já é bem estudado para dores pós-cirurgia de coluna com bons resultados. Não é em todos os pacientes que acontece o bom resultado, mas tem chance de acontecer sim. A Dulcineia Poete diz: tenho muita dor lombar e vai para o abdômen. Então, Dulcineia, dores lombares que vai para o abdômen, sempre a gente fica atento para ver se não tem um problema no pâncreas, tá? Então é preciso examinar, eventualmente fazer algum exame de ultrassom ou até uma tomografia, a depender do exame físico que o médico de sua confiança fizer, mas problemas no pâncreas podem cursar com essas dores lombares que se irradiam para o abdômen. É como se fosse uma faixa que vai das costas até o abdômen. A Elaine Rodrigues diz: boa tarde, operei em fevereiro hérnia lombar L5-S1, porém ainda sinto dores, fiquei mancando da perna direita e na sola dos pés, dormentes. Também fiquei com radiculopatia. Estou com acúmulo de líquido na coluna. Qual seria o tratamento mais indicado? Pois só faço fisioterapia e não estou vendo muito resultado. Elaine, um dos tratamentos possíveis, e aí é preciso de um exame físico para indicar o tratamento propriamente dito, é o que nós chamamos
de bloqueios, tá? Então, nós conseguimos, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para você, colocar uma agulha ao lado dessa raiz nervosa que está comprimida, tá bem? E nós fazemos isso guiado pelo raio-x no centro cirúrgico, assim como você está vendo aqui nessa animação. E quando nós chegamos com a agulha ali na região da coluna, dos nervos, nós injetamos uma substância anestésica e anti-inflamatória, tá? É um dos tratamentos possíveis. A fisioterapia é fundamental, independente da realização desse bloqueio ou não. A Valéria Maciel Alves: tenho tontura intensa causada pelo cervical. Qual o tratamento indicado? Tenho vômitos devido à tontura que dura cerca de 5 minutos. Valéria, infelizmente, tontura, eu sinto muito, mas não é minha especialidade. Minha especialidade é de fato dor mesmo, né? Preciso avaliar a causa específica dessa tontura. Eu não sei como você chegou a essa conclusão que de fato ela vem da região cervical, né? Mas sinto muito, mas não é minha especialidade. Tito Capitani: a resposta da minha cirurgia L4 L5 não foi satisfatória. Sem pinos e sem placas. Atualmente sofro de dores associadas à fibromialgia. Não acho nenhum neurocirurgião que queira operar novamente. Uso tramal frequentemente. O que o senhor indica? Tito, eu respondi, não lembro agora para quem, a respeito de dores pós-cirurgia de coluna. Então, o primeiro é dar um passo atrás. É nós começarmos a refazer o diagnóstico, né? É saber por que a sua cirurgia não funcionou. A cirurgia foi feita por um problema que já existia e não foi resolvido? Ou surgiu um novo problema pós-cirurgia, como, por exemplo, uma nova hérnia de disco? Nós sabemos que as hérnias de disco elas podem recidivar pós-tratamento cirúrgico em até 20%, 30% dos casos, né? Então é preciso avaliar isso antes de indicar um tratamento. A Lilian Garido dá Feliz Natal para mim e para a família. Eu agradeço muito. Feliz Natal para todos vocês também, Lilian. A Dinalva diz: boa tarde, desgaste grau 2 no quadril lado esquerdo, hérnia discal L5 sacral e cox, dor e dormência na perna e pé esquerdo. Já fiz cirurgia na C4 C5 há 3 anos. O porquê desses problemas ocorre? Genética? Obrigado. Dinalva, a degeneração da coluna cervical, torácica e lombar, ela vai acontecer em todo mundo que viveu o suficiente para isso. Ela vai acontecer mesmo. Algumas coisas podem acelerar essa degeneração, tá? Uma delas é, eventualmente, uma obesidade ou um sobrepeso. Não sei se você tem isso, mas pode acelerar um pouquinho. Tabagismo acelera muito, então quem fuma tem 4 vezes mais chance de ter hérnia de disco quando comparado com quem não fuma. Outro problema que pode acelerar de fato é a genética, né? Então quem tem mais suscetibilidade genética pode também acelerar a degeneração. Há alguns estudos que não mostram, mas eventualmente uma sobrecarga, não postural, mas eventualmente do trabalho ou de alguma atividade esportiva muito intensa, tá? Agora, nem tudo que se vê na ressonância é fonte de dor. Isso é muito importante que seja esclarecido, tá? Então a gente está cansado de ver pacientes sem dor, e existem vários estudos científicos nesse sentido, mostrando alterações na ressonância de coluna de várias regiões do corpo em pacientes sem dor nenhuma. Daí nós tiramos uma lição: nem tudo que aparece na ressonância é causa de dor, tá? A Valquíria Cardoso diz: doutor, fiz raio-x na coluna lombar, deu osteofitose marginal, eu sinto muitas dores do lado direito, o que pode fazer, doutor? Valquíria, eu não estou dizendo que é isso que eu vou te mostrar, até porque o raio-x não necessariamente acusa a fonte da dor, assim como a ressonância, mas é possível que seja, por exemplo, uma dor facetária cervical. E eu vou te mostrar o que é isso. Faceta cervical são as articulações entre as vértebras da coluna, lombar. Faceta lombar são as articulações entre as vértebras lombares, tá? Estão aqui mostrados nessa animação. E elas têm cartilagem como qualquer articulação e podem sofrer artrose, né? Podem sofrer desgaste. E isso pode causar dor, sem sombra de dúvidas, tá? E essa dor pode ser lombar e eventualmente desce até para a perna. Para nós termos certeza que a dor vem dessa região, nós devemos fazer o que nós chamamos de bloqueio facetário lombar.
Então o paciente fica deitado de bruço no centro cirúrgico, sobre uma sedação, como se fosse uma endoscopia, e nós colocamos uma agulha dentro da faceta lombar, né? E dali nós injetamos uma substância anestésica e anti-inflamatória. Esse procedimento ele tem dois objetivos. O primeiro é diagnóstico. Por quê? Porque se eu injeto uma substância dentro da articulação, uma substância anestésica, e o paciente melhora a sua dor, eu tenho certeza que a dor vinha dali, tá? Então o diagnóstico está feito. E segundo, o tratamento, porque nós injetamos uma substância anti-inflamatória. Em alguns casos, essa dor pode voltar e nós podemos fazer a radiofrequência dessas facetas lombares. Lembrando, é fundamental que o paciente faça um tratamento com uma boa fisioterapia associada. Tudo bem? Márcia Reis. Tenho muita dor no final da costela da frente. Tem hora que uma bola, que faz uma bola e até parece que anda no meio da costela. Márcia, eu não sei em que ponto exato da costela, na parte da frente você sente isso, mas quando você fala em uma bola surgindo na região abdominal ou torácica, a gente tem que pensar em algum tipo de hérnia, né? Que uma bola pode formar ali na região dos músculos. Outra causa de dor nas costelas são fraturas de costelas que podem passar despercebidas depois de trauma, ou que nós chamamos de neuralgia intercostal. Por quê? Porque abaixo de cada costela passa um nervinho chamado nervo intercostal. E esse nervo pode estar afetado, causando uma dor nas costelas. Tá bem? A Cleusa agradece, eu que agradeço a participação. A Denise Serra diz, estou com muita dor. Hérnia de disco e estou fazendo fisioterapia, não tenho melhora, me ajuda, por favor. Então, Denise, o primeiro ponto é, você está fazendo uma boa fisioterapia? Por que eu pergunto isso? Porque uma boa fisioterapia resolve a maioria dos casos, tá? Usualmente, não são aquelas fisioterapias onde você fica aí com vários pacientes, só, como posso dizer, com aquele choquinho, alguma coisa nesse sentido, né? É uma fisioterapia individualizada com um bom fisioterapeuta. Quando isso não resolve, nós temos algumas possibilidades, tá? Uma eu já mostrei, eu vou mostrar novamente, só um minutinho, que é o bloqueio, né? Então, primeiro eu vou mostrar para você o que é hérnia de disco, antes de mais nada. Hérnia de disco, aqui nós estamos vendo o disco intervertebral, que é essa substância que serve como um amortecedor, ele vai degenerando, tá bem? E a hérnia acontece quando o disco vem aqui para a parte de trás e comprime esse nervinho em amarelo que desce para a perna. Popularmente nós chamamos esse nervo de nervo ciático. E aí o paciente tem uma dor lombar que pode se irradiar por alguma das regiões da perna, dependendo de qual disco intervertebral está herniado. Tá? Como eu disse, o tratamento disso é fundamentalmente com fisioterapia, a não ser que o paciente tenha uma perda progressiva da força muscular ou um descontrole, não consegue mais segurar, por exemplo, a urina ou as fezes, isso aí o paciente tem que operar, tá bem? E nós podemos fazer então o que nós chamamos de bloqueio, que é colocar uma agulha do lado daquele nervinho amarelo que está sendo comprimido pela hérnia, tá bem? E ali a gente injeta uma substância anestésica e anti-inflamatória. Existe um trabalho muito interessante onde os autores do trabalho, os cientistas, recrutaram vários pacientes com hérnias de disco que já estavam na fila de cirurgia. Tá? Esses pacientes foram submetidos a esse procedimento e a um tratamento especializado de fisioterapia. E o que se percebeu é que menos de 80% dos casos precisaram operar. Tá? Então, é um tratamento bem interessante e tem que ser associado à fisioterapia. Às vezes, nós podemos fazer, dependendo da hérnia, o que nós chamamos de descompressão percutânea do disco intervertebral. Que é isso? Nós conseguimos colocar uma agulha dentro do disco intervertebral, como você está vendo aí, sem cirurgia, e por dentro dessa agulha nós colocamos um eletrodo. Nós navegamos até a região da hérnia e cauterizamos a hérnia. É um dos tratamentos possíveis. Cirurgia, a gente reserva então para últimos casos. Tá bem, Denise? A Orminda Pereira Caires pergunta, qual o tratamento de capsulite adesiva?
A capsulite adesiva usualmente acontece nos ombros, né? E o paciente a gente chama de ombro congelado, né? Ele não consegue mexer praticamente o braço de tanta dor, tá? A fisioterapia ajuda bastante. Nós podemos fazer infiltrações dentro da articulação do ombro, guiadas pelo raio-x ou guiadas pelo ultrassom, tá? Outra possibilidade que a gente pode fazer até em associação com essas infiltrações intraarticulares são bloqueios nervosos, bloqueio do nervo supraescapular, que inerva então essa região do ombro. A Bia Morim pergunta: estou travada faz 3 dias, só consigo ficar deitada. Sentada não dá em alguns minutos em pé. Seria dor sacroiliaca? E se estiver inflamada, posso fazer exercícios com o fisioterapeuta? Pode fazer fisioterapia sim, Bia. O fisioterapeuta vai te examinar e se ele achar necessário, né, se tiver algum sinal de alguma coisa que possa ser mais grave, certamente ele vai te encaminhar para uma avaliação médica, tá bem? Mas poder ser articulação? Pode, só não tenho certeza porque eu não te examinei, tá? Boa tarde, doutor. Tenho muitas dores no glúteo e quadris. Não consigo ficar muito tempo sentada, pois sinto dores nos glúteos e tenho dificuldades para dormir em ambos os lados. Sinto dor nos quadris. As dores descem para as pernas e sinto dormência. Já fiz ultrassom, radiografia, tomografia lombar e não acusou nada. Obrigado. Maria Luísa, uma das possibilidades é o que nós chamamos de síndrome do piriforme. E eu vou procurar aqui se eu tenho alguma animação a respeito disso para te mostrar. Só um pouquinho. Só um minutinho. Não tenho aqui. Mas tudo bem. O que acontece é que o músculo piriforme ele passa abaixo do glúteo, tá? Isso, ele passa abaixo do glúteo. E o que acontece é que o nervo ciático ele tem uma íntima relação com o músculo piriforme, tá? Ele passa, na maioria das vezes, abaixo, eventualmente dentro ou acima do músculo piriforme. E em pacientes que têm contratura exacerbada do piriforme, podem comprimir o nervo ciático e terem dores glúteas que descem até para a perna, tá? Então, o tratamento disso é fisioterapia para liberação desse ponto muscular, se for isso o caso, tá bem? E em casos que não melhoram com a fisioterapia, nós podemos fazer infiltração de anestésico dentro do músculo e, eventualmente, até infiltração de toxina botulínica dentro do músculo, tudo bem? A Rosana Martins Teixeira Cunha diz: qual o tratamento para artrose? Quais modalidades de exercícios? Os exercícios para artrose, quem passa é o fisioterapeuta, Rosana. Agora, depende de artrose de qual região. Os mais comuns é a artrose do joelho e do quadril, tá? Então, quando a fisioterapia não alivia, nós podemos fazer infiltração de ácido hialurônico, que é uma substância lubrificante, dentro das articulações, tá bem? E nós podemos fazer até radiofrequência dessas articulações. Em alguns casos mais graves, é preciso operar, é preciso colocar então uma prótese, seja da articulação do joelho ou da articulação do quadril, tá bem? Márcio Paulino, gostaria de saber sobre o tratamento da síndrome da caldequina. Eu tenho essa síndrome e operei. Normalmente, Márcio, quando o paciente tem uma compressão da caldequina, que são aquelas regiões debaixo da, na região dos nervos, na região lombar e sacral ali, o paciente tem que operar sim, o tratamento é cirúrgico, tá bem? A Ilane Rodrigues diz: já fiz esse bloqueio, mas não obtive resultado. Existe outro tipo de tratamento? Deixa eu lembrar a sua pergunta aqui, Ilane. Deixa eu correr a tela aqui para cima. Existe a descompressão percutânea do disco intervertebral, que eu mostrei em outra pergunta aqui, se não me engano, deixa eu ver, da Denise Serra, tá bem? A Joana Durante diz: olho cego à espera de uma alcoolização do nervo óptico tem como superar a dor fortíssima? Tem sim, Joana. Existem, então, várias causas para o olho doloroso, tá? Quando o olho não tem mais visão, nós podemos, de fato, fazer a alcoolização ou injeção de outras substâncias neurolíticas
na região atrás do olho, nos nervos que passam atrás do olho, tá bem? Nós podemos fazer bloqueio do nervo estrelado também, mas tem como superar essa dor fortíssima sim, Joana. O bloqueio, a alcoolização do nervo é uma das opções e uma das boas opções, tá bem? A Lara Caricati parabeniza, eu que agradeço a participação, Lara. A Geni Cunha, tenho hérnia de disco, bico de papagaio, cisto, sinto muitas dores, não tenho posição para dormir, dói muito, uma dor que sai do quadril até as pernas. Minhas pernas parecem que dá choque, braços e dedos ficam adormecidos, por favor me ajude. Diz o que eu tenho que devo fazer, agradecida. Geni, eu percebo que você acaba falando de algumas alterações que se vê em raio-x e em ressonância, né? As hérnias de disco e o bico de papagaio. Agora, é preciso que você seja examinada para saber o que de fato está causando a sua dor, né? Porque pode ser uma hérnia? Pode. Pode ser o bico de papagaio? Pode, mas é preciso examinar. Em dor crônica e na dor lombar, nas dores que vão para a perna, isso é muito especial, é preciso que o paciente seja examinado. O exame físico é muito importante. Eu não tenho exatamente como saber o que está acontecendo. Então, o que eu sugiro? Procure um médico da sua confiança para que ele faça um exame físico, que ele te ouça, né, para saber tudo o que você está sentindo e que te examine. O exame físico é fundamental. A Sandra Regina Calegari tem tendinite e bursite na perna esquerda, passei com reumato, ele acha que é fibromialgia, não sei o que fazer. Tendinite e bursite são coisas distintas da fibromialgia, tá? Então a tendinite e a bursite são inflamações na região onde se inserem os tendões entre o músculo e o osso. Isso pode ser tratado com fisioterapia e eventualmente com infiltrações de substâncias anestésicas na bursa ou no tendão. Mas a bursite e a tendinite são coisas distintas da fibromialgia, com tratamentos diferentes da fibromialgia. A Silvia Lopes pergunta o que eu faço para ser examinada por mim. Silvia, é só agendar uma consulta em um dos consultórios, tem no nosso site, eu tenho aqui no Facebook. A Cristiane Brizuela diz: oi, boa tarde, meu esposo fez cirurgias da L5-S1 há 2 anos, sente muita dor. Fez nova ressonância e deu fibrose, espondilodiscoartrose da coluna lombar. Sente dores todos os dias, o que pode ser? Pode ser a fibrose, né, Cristiane? Então, mais ou menos 20% dos pacientes que fazem cirurgia de coluna têm fibrose, nem todas elas causam dor, mas quando isso causa dor, é de relativo difícil tratamento, porque quando mais opera, mais fibrose forma. Nós podemos fazer um procedimento que se chama epiduroplastia, é um nome um pouco feio, mas eu explico. Nós navegamos um catéter desde a região do cóccix, tem um orifício ósseo acima do cóccix, até a região da fibrose, e ali nós injetamos substâncias anestésicas, anti-inflamatórias, e uma substância que tem como objetivo inibir umas células chamadas de fibroblastos, que são as células que ajudam a proliferar a fibrose, tá bem? É um dos tratamentos possíveis, é um tratamento feito com sedação, sem necessidade de internação. A Geisa Santos diz: a cirurgia de hérnia de disco, quando coloca parafusos e placas, tem problema para a mulher depois engravidar? Essa cirurgia, não entendi muito bem a pergunta, porque problemas para a mulher depois engravidar pode ser interpretado de diversas formas. Se eu interpretar que você está perguntando se isso diminui a fertilidade, a resposta é não. Isso não causa problema de fertilidade, tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, se a mulher pode ter problemas durante a gestação, poder até pode, porque a gestação, a paciente aumenta o peso, altera o centro de gravidade do corpo, então é muito comum a paciente ter dores lombares benignas durante a gestação. Então é preciso entender muito bem a sua pergunta. Isso não causa diminuição da fertilidade, mas durante a gravidez o paciente pode ter algumas dores sim. A Bia Morim pergunta: como se faz o tratamento com o diagnóstico de fibrose na artrose? Fibrose deve ser na artrodese. É o que eu falei agora para a Cristiane. Isso que eu falei para a Cristiane. A epiduroplastia pode ser feita, tá bem? A Valéria Maciel Alves diz: fui no médico ortopedista, ele disse que tenho que procurar um neuro para me explicar o motivo da dor cervical e tontura.
Ainda não fui, mas o ortopedista disse que a dor, dormência das mãos e braços, mais tontura, é devido à coluna cervical. Mesmo assim, obrigado, tenha uma ótima tarde. Então você tem dor, dormência nas mãos e braços, que você não havia falado antes. Dor, dormência nas mãos e braços, de fato, pode ser um sintoma de uma hérnia de disco cervical, tá? E aí o tratamento pode ser feito com a fisioterapia e, eventualmente, com infiltração da região da compressão pela hérnia, e em casos mais graves, em casos que não melhoram com essas medidas mais simples, até a cirurgia. Tá bem, Valéria? A Tiziana Catarina de Souza diz: boa tarde, doutor, tenho espondilolistese degenerativa grau 3 e o médico me indicou cirurgia, só que tenho medo, mas também sofro com muita dor. Então, Tiziana, a espondilolistese é o escorregamento de uma vértebra sobre a outra. Ela pode causar, então, compressão de algum nervo, né? Então, usualmente o paciente tem dor que vai para a perna quando isso acontece. Às vezes, o paciente pode melhorar com uma boa fisioterapia, tá? Estabilizando com a musculatura um pouco mais forte esse escorregamento. Quando isso não melhora, o paciente tem a cirurgia como opção, tá bem? De fato, cirurgias de coluna trazem um pouco de receio, embora elas são cada vez mais seguras, porque os médicos estão cada vez mais bem formados, a aparelhagem cada vez melhor, mas é uma das possibilidades de tratamento, sim. A Renata Sena diz: boa tarde, doutor, boa tarde. Fiz uma laminectomia minimamente invasiva na lombar e nasceu fibrose. Depois fiz infiltração e nada. Tenho muita dor. Você pode me ajudar? Renata, o que eu respondi para Cristiane e depois para Bia também serve para você, né? Então, no final da apresentação, mais ou menos aqui no minuto 38, mais ou menos, talvez um pouco antes, eu vou falar sobre um procedimento chamado de epiduroplastia, onde a gente navega um catéter na tentativa de desfazer um pouco essas fibroses. Tá bem? A Márcia agradece, eu agradeço a participação. A Luciane Oliveira diz: lordose e cifose, qual o melhor tratamento? Lordose e cifose são alterações normais da curvatura da coluna vertebral, não precisa de tratamento. Agora, se você tiver dores lombares, o melhor tratamento inicialmente é a fisioterapia. A Daniele Salvaia diz: doutor, sou sua fã, fala tão bem da físio, gratidão. Estamos além de choquinhos, hoje falamos em fotobiomodulação, terapia neural, terapias manuais, abraços. É isso mesmo, Daniele. A fisioterapia evoluiu muito e o fisioterapeuta está trilhando um caminho que é muito importante para o tratamento de dores lombares, cervicais e dores musculoesqueléticas em geral, e isso aumenta muito o sucesso do tratamento. Aparecida Almeida Cosme Nóbrega: doutor, eu sofri uma queda e agora sinto muita dor e tontura. Aparecida, é preciso saber onde você sente dor, como foi essa queda, porque eventualmente uma queda não traz nenhum problema, mas eventualmente pode fraturar não só um membro, mas pode fraturar até uma vértebra do corpo, tá? Então é preciso ser examinada nesse sentido, tá bem? A Dirley Andrade diz: doutor, fiz ultrassom do joelho esquerdo. Laudo: sinais inflamatórios nos tecidos periarticulares na face medial do joelho esquerdo. O que o senhor me indica? Não fui ao especialista ainda. Dirley, com esse laudo de alterações inflamatórias nos tecidos do joelho, eu sugiro fortemente que você procure um reumatologista, porque usualmente esses sinais inflamatórios no ultrassom são sinais de doenças reumatológicas, como por exemplo uma artrite. E o reumatologista é o profissional mais indicado para tratar, então, dessas dores. Tudo bem? Então, nós chegamos ao fim de mais um Tira Dúvidas ao vivo, que vai ao ar aí toda quinta-feira, das 13 às 13h45, salvo se eu tiver algum compromisso acadêmico, como congresso ou coisa do tipo. Tá bem? Essa apresentação vai ficar gravada aqui nesse canal do Facebook, que também vai ser colocado no YouTube. E tenham todos aí uma boa tarde. Um abraço a todos.